Existe um lugar. Um lugar que, para quem nunca esteve, é impossível de imaginar. É escuro, denso e sufocante. Não é uma metáfora poética barata. É um estado. Um estado onde o ar parece mais pesado, onde cada movimento exige uma força que você simplesmente não tem mais. Onde a luz do sol lá fora parece um mito distante, uma piada cruel contada por um mundo que não te vê, não te sente e, sinceramente, parece não se importar. Esse é o fundo do poço. E se você já sentiu ou sente essa escuridão te puxando, você sabe que não é tristeza. Tristeza a gente sente, chora, desabafa e, eventualmente, ela passa. O fundo do poço, ele fica. Ele te aprisiona. E o pior, te disseram que é só ter força de vontade. Levanta, reage, sai pra rua. Como se a sua força de vontade não tivesse sido a primeira coisa a se desintegrar na descida. Essa é a primeira e maior mentira que te contaram. O fundo do poço da depressão não te prende pela fraqueza moral, mas por um sistema complexo que desativa sua força no nível mais básico. É como um hacker que invadiu seu sistema operacional mental, te deixando em loop de desespero e paralisia. Você não está quebrado, seu sistema foi comprometido. E hoje eu vou expor as linhas de código desse software sombrio e, mais importante, te mostrar como começar a desinstalar cada arquivo de desespero que te mantém enterrado. Eu sei como é a sensação. A vergonha, o peso de não ser forte o suficiente, de ser um fardo. A sociedade te empurra para baixo com o estigma, te faz sentir culpado por uma doença que você não pediu. E enquanto isso, o poço fica mais fundo, mais escuro. Você tenta sair, mas cada tentativa parece te afundar ainda mais. Parece que cada parede é lisa, escorregadia, e a luz lá em cima diminui a cada segundo. Você grita, mas ninguém ouve de verdade. Tenta subir, mas suas mãos só encontram o nada. Isso não é falta de esforço. É uma prisão invisível, bioquímica, psicológica e social. Você está aqui porque sente que há algo mais. Que essa paralisia não é quem você é, mas algo que está te dominando. E você está certo. Existe um caminho para começar a arranhar uma saída, centímetro por centímetro. Não é mágico, não é fácil, mas é real. É sobre entender o inimigo invisível e aprender a lutar em um terreno que parece minado. É sobre desarmar as armadilhas que te mantêm lá embaixo. Porque o mundo lá fora segue sim. Mas a diferença entre continuar enterrado e começar a subir, mesmo que de forma invisível para os outros, depende de uma única decisão: a de entender essa luta e armar-se para ela. O que vou compartilhar não é uma dica qualquer. É o mapa para encontrar as ranhuras secretas que te permitem arranhar uma saída, centímetro por centímetro. Mas para isso, precisamos ir à raiz do problema. Para entender como lutar contra esse poço, a gente precisa entender o que ele é de verdade. Não é só uma bad vibe prolongada. A depressão, essa coisa que te joga e te mantém lá no fundo, é uma condição médica séria. É uma doença psiquiátrica que bagunça a química do seu cérebro, os neurotransmissores que deveriam te fazer sentir energia, prazer, interesse, serotonina, noradrenalina, dopamina. Eles entram em pane. E essa pane não é sinal de fraqueza. É o sistema operacional do seu cérebro que deu erro crítico. E como qualquer erro crítico, ele precisa de ajuda especializada para ser corrigido. O primeiro passo, o mais difícil e corajoso, é reconhecer que você não está apenas triste, mas doente, e buscar ajuda. Parece óbvio, mas no fundo do poço, a culpa e a vergonha te convencem que você deveria conseguir sair sozinho. Que pedir ajuda é prova de falha. Isso é mais uma armadilha do sistema do poço. Psicólogos e psiquiatras não estão ali para te julgar, mas para te dar as ferramentas que a doença tirou de você. O diagnóstico, feito por um psiquiatra, é o mapa inicial. Ele te diz onde você está e qual caminho faz mais sentido para você. E o caminho, geralmente, não é um só. É uma combinação de forças,
um ataque em múltiplas frentes contra o poço. A psicoterapia é uma dessas frentes. Pensa na sua mente como um software com bugs. A terapia, como a TCC, te ajuda a identificar e corrigir esses bugs. Pensamentos distorcidos, aquela voz interna que só te detona, as profecias de fracasso. Você aprende a reestruturar essa conversa interna, a desafiar as mentiras que o poço te conta. É um treino, uma academia para o seu cérebro. Ao mesmo tempo, para muitos, o tratamento medicamentoso é essencial. Os antidepressivos não são pílulas da felicidade, nem te transformam em outra pessoa. Eles são como o técnico que religa os circuitos falhando no seu cérebro, ajudando a regular a química para que a terapia e outras estratégias tenham onde grudar. Eles não são viciantes, mas exigem disciplina. Tomar na hora certa, pelo tempo certo. Interromper por conta própria é como sair no meio da cirurgia. Risco gigante de voltar para o poço. Combinar medicação e terapia, na maioria dos casos, é a estratégia mais eficaz. É como ter o software atualizado e aprender a usar o sistema de um jeito novo. Diminui o risco de recaídas, te dá uma base sólida para reconstruir. Essa é a primeira camada para sair do poço. O tratamento profissional. Mas isso sozinho, muitas vezes, não basta. Você precisa de ferramentas ativas para cavar. E é aqui que a coisa começa a ficar mais prática. Mas ainda uma luta. O exercício físico, por exemplo. No fundo do poço, mover um dedo parece escalar uma montanha. Mas forçar o corpo, mesmo que seja só uma caminhada curta, libera endorfinas, mexe com a química do cérebro, reduz a ansiedade. Não é sobre ficar em forma, é sobre religar os fios, um passo, uma braçada, uma pedalada de cada vez. É um ato de rebelião contra a paralisia do poço. A alimentação também. Parece simples, mas o que você come afeta seu cérebro. Nutrientes certos, ômega 3, vitaminas B, D, zinco, magnésio, são como combustível premium para um motor cansado. Junk food, açúcar, é areia no tanque. Cuidar do corpo é cuidar da mente. A higiene do sono também é crítica. A depressão destrói seu sono. Insônia, dormir demais, pesadelos. Criar uma rotina para o sono é tentar impor ordem no caos interno. E a mente? A mente no fundo do poço é um campo minado. Pensamentos negativos, ruminação. Práticas como mindfulness e meditação te ensinam a observar esses pensamentos sem ser arrastado por eles. Não é esvaziar a mente, é aprender a não se afogar na tempestade interna. É criar um espaço, minúsculo que seja, entre você e a voz do poço. Journaling, escrever um diário, é outra ferramenta poderosa. Colocar o caos no papel dá forma a ele, tira um pouco do poder sufocante. E praticar gratidão? No fundo do poço parece impossível, mas focar em algo, qualquer coisinha, que ainda funciona, que ainda existe de bom, é como achar uma pequena fresta de luz. É um treino para reorientar o olhar, minuto a minuto. E o mais difícil, talvez, se engajar em atividades prazerosas ou produtivas. No fundo do poço, nada dá prazer. A ativação comportamental da TCC diz: faça, mesmo sem vontade. Agende, vá lá e faça. Às vezes, o prazer só volta depois que você começa a se mover. É contraintuitivo, é exaustivo, mas é um dos golpes mais eficazes contra a inércia do poço. Ajudar outros também. Tirar o foco do próprio sofrimento e estender a mão, mesmo que virtualmente, cria uma conexão minúscula que pode ser um salva-vidas inesperado. E enquanto você luta com essas ferramentas, arranhando as paredes do poço, você descobre que não está sozinho. O isolamento é uma das paredes mais grossas da prisão. A depressão quer te isolar, te fazer sentir um fardo, te convencer de que ninguém se importa ou entende. Isso é mais uma tática do sistema do poço para te manter lá. Mas a conexão social é um martelo contra essa parede. Amigos, família, grupos de apoio, eles não precisam te consertar. Eles precisam te ouvir, te aceitar, te lembrar que existe um mundo do lado de fora, mesmo que você não consiga alcançá-lo agora. Compartilhar a experiência em grupos, online ou presenciais,
te mostra que a sua luta, por mais particular que pareça, é compartilhada por milhões. E nisso há uma força inesperada. A jornada para fora do fundo do poço não tem linha de chegada. É uma escalada constante, com altos e baixos. Quem passou por isso e está do outro lado sabe. É preciso perseverança. É lento, doloroso, tem recaídas. Mas não desistir é a regra número 1. Aprende-se a focar no agora, porque o peso do passado e o medo do futuro são âncoras que te prendem. Viver o presente, mesmo que por alguns minutos, é um alívio tremendo. O autoconhecimento e a autoaceitação se tornam guias. Você aprende a se perdoar por estar ali, a aceitar que essa é sua batalha. Encontrar um propósito, qualquer um, no trabalho, em um hobby, em um projeto pequeno, te dá um motivo para mover o corpo e a mente para frente. É um farol na escuridão. Cuidar de si mesmo deixa de ser um luxo e vira estratégia de sobrevivência, física e mental. Porque o corpo e a mente estão intrinsecamente ligados. E acredite ou não, estabelecer uma rotina rígida para sono, higiene, trabalho, estudo, lazer, funciona como uma receita médica. Estrutura é o contraponto exato do caos do poço. Para alguns, a fé, a espiritualidade, é o que dá força, perspectiva, um sentido maior para a luta. Não importa o caminho, importa encontrar algo que te puxe. A grande quebra de expectativa, o clímax dessa jornada, é perceber que talvez você nunca saia completamente do poço, no sentido de que a vulnerabilidade pode sempre estar lá, mas você aprende a construir muros, a cavar degraus, a reconhecer os sinais da descida e agir antes de chegar ao fundo. O fundo do poço não é o fim. É o lugar de onde você aprende a lutar de verdade. É o lugar onde você descobre a força que nem sabia que tinha, justamente porque teve que lutar para encontrar uma faísca na escuridão total. Você não está definhado no fundo de um buraco. Você está em uma batalha contra um sistema complexo que te derrubou. E a recuperação não é um milagre. É a aplicação metódica e persistente de ferramentas que desmantelam esse sistema camada por camada. É um processo que exige coragem, paciência e, acima de tudo, ajuda. Você não precisa escalar sozinho. Você só precisa dar o primeiro passo, o de admitir que precisa de uma mão. Afinal, será que a gente sabe mesmo o que é força antes de enfrentar a total ausência dela? A verdadeira força não está em nunca cair, mas em encontrar uma forma, qualquer forma, de começar a subir de novo, mesmo quando parece impossível.